qual é a nossa profissão, qual é a nossa carteira, o número da nossa carteira de identidade, quem emitiu, qual é a nossa inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, né? Aonde nós residimos e estamos domiciliados, quer dizer, aonde que nós somos encontrados, lá na rua tal, 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 bairro tal, CEP, hoje, Código de Endereçamento Postal, muito importante se colocar, né? Porque os Correios, modernamente, trabalham muito, separam as correspondências, as notificações extrajudiciais, tudo por Código de Endereçamento Postal. Então, hoje o Código de Endereçamento Postal é muito interessante para nós colocarmos no contrato. Mas se não colocarmos, tudo bem. Mas o advogado caprichoso, o profissional caprichoso, vai observar isso. Então, nós somos uma parte. E a outra parte? A mesma coisa. Duas pessoas físicas perfeitamente qualificadas. Perfeitamente qualificadas. E, professor, e se tem um fiador? Um contrato de locação espera fiador. Então, nós vamos qualificar o fiador também. Nós vamos escrever lá em cima, contrato de locação de imóvel com fiador. Então, as partes envolvidas, olha só, o locador, que é o dono do imóvel, o locatário que vai alugar, né? E o fiador devidamente qualificado. Estas são três partes, então. Um como fiador e dois como contratante e contratado. Numa prestação de serviços, mesma coisa. Qualifica a pessoa física, o tomador do serviço, e qualifica o contratado, quem vai te prestar o serviço. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos cuidar. Tá? E assim vale praticamente a qualificação das partes para todos os contratos. Observe, vamos fazer um detalhe nisso aí. E quando é um contrato da pessoa jurídica? Aí não vai ser escrito brasileiro, Estado Civil, mas nós vamos colocar o nome perfeito da empresa, a razão social da empresa, podemos colocar o nome fantasia da empresa, o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? E onde é que tem a sede ou a filial? Na rua, com sede na rua tal, 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 tal. Não, mas a sede é aqui em Bento, mas a filial é lá em Alegrete. Então, estou fazendo um negócio com a filial lá em Alegrete, eu vou colocar, então, o CNPJ, mas o endereço da filial número 1, número 2, isso aqui lá. Pessoa jurídica perfeitamente qualificada. Pois é, mas a pessoa jurídica não fala com a gente. Então, nós temos que acrescentar alguma coisa aí. Com quem eu falo na pessoa jurídica? Eu falo com o administrador, com sócio, gerente, sócio, administrador. Então, eu preciso colocar junto a esta parte da pessoa jurídica quem representa a pessoa jurídica. Quem representa a pessoa jurídica é o fulano de tal, brasileiro, lá do administrador, tal, sócio, gerente, isso e aquilo, com residência, tal, 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 tal. Tá? E a outra parte? A outra parte se qualifica, pode ser um CNPJ, compreenderam? Né? Estou falando mais vagarosamente possível, porque é como se nós estivéssemos em sala de aula. Uma pena que eu não tenho um quadro aqui para ir rabiscando, porque eu gosto de fazer muito isso, mas tudo bem. Né? Então, olha só, aí esse contrato vai ficar perfeito. Pessoa jurídica, pessoa jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa jurídica tomando de uma pessoa física e assim por diante. Qualquer um tipo desse contrato. Tudo isto, pessoal, está aqui, ó. Código Civil Brasileiro atualizado. Vocês não têm o livrão, esse aqui. Lembra que eu sempre brinco com vocês, mas vocês têm o smartphone de vocês. Então, vocês vão lá
naquele site que eu dei para vocês, que é www.planalto.gov.br, e vocês, em vez de abrir a Constituição, vocês vão abrir o Código Civil. E vão nesses artigos que eu disse para você, que você vai encontrar lá. Uma leitura espetacular. Vão ter resposta para quase todas as perguntas de vocês lá. É claro que uma aula em sala de aula, nesse momento, você já estava fazendo pergunta, participando, a gente estava explicando isso e aquilo, ficaria mais fácil para mim e para vocês, né? Mas aqui é uma aula, mas é um assunto, olha só, parece ser um assunto teórico, mas não é teórico, ele é prático, faz parte da vida da gente todos os dias. Entendam dessa forma. Olha só, essa primeira parte, então, nós falamos. E o que vai na segunda cláusula, na segunda parte do contrato? O objeto. O que é isso, o objeto, professor? Olha, se eu estou vendendo um terreno para você, você quer saber qual é o terreno, perfeitamente o terreno, qual é a dimensão, qual é os limites dele, né? Quais são os metros quadrados, né? A matrícula dele no registro cartório. Aliás, vocês têm que, sempre quando vão fazer uma compra de um apartamento ou de um terreno, de um imóvel, vamos chamar assim de forma genérica, vocês têm que pegar a matrícula do imóvel. E numa prestação de serviço, descreve o objeto com perfeição. O que você quer que o contratado faça para você? Eu quero pintar as paredes da minha casa por fora. De branco, de preto, de verde? Que tinta tem que ser usado? Não, eu vou fornecer a tinta. Então, bota lá nas obrigações do contratado, do contratante, que o contratante, o dono da casa, vai oferecer as tintas. Mas é o contratado que vai oferecer a tinta. Bota a qualidade da tinta. Porque tinta tem muitos tipos diferentes uma da outra. Então, tem que ser o objeto perfeitamente escrito. Não, vou comprar uma propriedade rural, né? Propriedade rural tem 3 hectares, um sítiozinho para mim. Vamos ver a matrícula, quem é o dono dessa propriedade, vamos ver se ela não está penhorada, hipotecada, com uma conta que o proprietário tinha contraído na rede bancária. Muito bem. Agora não, agora vamos fazer contratar para utilizar um pavilhão, que eu quero botar lá uma metalúrgica no pavilhão. Eu quero ver se esse pavilhão tem licença. Eu quero ver se esse pavilhão podia ser construído. Eu quero ver se esse pavilhão está todo ele regularizado e que a atividade que eu quero botar da metalúrgica pode ser naquele local. Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz o contrato com o proprietário e vai ver, depois não consegue fazer as nossas instalações. Tudo bem. Outra coisa importante, qual é o preço? O preço é 3 mil por mês, né? Ou eu vou comprar, eu fiz um contrato para comprar uma máquina para minha empresa de imóvel. Qual é o preço? São 200 mil reais. E como é que eu tenho que pagar? Então, como pagar não é a parte do preço. Eu sei que eu tenho que pagar 200 mil, mas quando e como? Não, em 4 prestações de 50 mil. Então, condições de pagamento. Que datas? No dia tal, vence isso e aquilo. 50, 50, 50, em datas perfeitamente vencidas. Muito bem. Então, olha só. Falamos, então, em 3 partes: qualificação das partes, o objeto, o preço e as condições de pagamento, né? Agora nós vamos descrever, por exemplo, as condições, quais são as obrigações do vendedor, quais são as obrigações do comprador, quais são as obrigações do contratante, quais são as obrigações do contratado, todas elas de acordo com o que manda a legislação. Muito bem. E outras partes, professor? Tem muitas outras cláusulas. Uma delas é importante, eu não vou falar todas, não vamos fazer teoricamente um contrato aqui, né? Quais são as outras? Olha só, a data,